aqui tá um motor Lamborghini Urus quebrado. E aqui estava um Lamborghini Urus quebrado. Eu comprei esse Lamborghini Urus Rex pra minha namorada. Obrigada. E desde então, retiramos o motor para reparar todos os danos no chassi. Alteramos os suportes do chassi e as peças estruturais. Mesmo sem a Lamborghini ter oferecido nenhuma ajuda. Mas hoje temos que consertar esse motor, colocar de volta no Urus e, com sorte, conseguir dirigir com controle manual pela primeira vez. Mas alguma coisa me diz que não vai ser tão fácil assim. Não são boas notícias. Pelo visto, a colisão frontal danificou boa parte do motor. E grande parte da frente tá danificada, a polia dianteira tá danificada aqui, fios danificados e uma mangueira tá furada. E eu acabei de notar isso, que não é bom. Mas a principal coisa que eu quero trocar enquanto o motor estiver fora é esse coletor de admissão, porque não dá pra acessá-lo com o motor no lugar, como sabemos pelo RS6. Então vamos remover isso e qualquer outra peça danificada no motor, como esta. Cor de borboleta aqui. Vamos remover esse coletor de admissão e se for parecido com o do RS6 vai ser um pouco trabalhoso, mas vamos tirar isso daqui. Posso remover então? Os coletores de admissão são a última coisa pela qual o ar passa antes de entrar no motor. E se houver algum furo nelas, isso causará um enorme vazamento de pressão. Então todo o trabalho que os turbos estão fazendo será inútil. Agora, fiel ao estilo Wound, vamos ter que remover outra peça para acessar os parafusos do coletor de admissão. Trata-se desse suporte do motor, que é o que meu pai está removendo agora. E depois de remover isso, terei acesso a todos os parafusos para retirar o coletor de admissão do motor, pronto para ser substituído. Isso. Sem flaps. Então, no antigo RS6, costumava haver flaps, aqui ó, que abriam e fechavam por um tempo. Acho que é pra partida a frio e economia de combustível, e eles eram um verdadeiro pesadelo, mas literalmente não há alertas ali. Mas, sabe o que é horrível? Na tela, pois é, agora eu vou colocar na tela o coletor de admissão de um Lamborghini Gallardo. E esse é o coletor de admissão de um Lamborghini Urus. O que aconteceu? Mas eu acho que um ponto positivo é que esse coletor de admissão custou apenas 172 libras. Eu imagino que o metal seria mais caro, mas provavelmente não quebraria em um acidente. Agora eu posso reinstalar o novo coletor de admissão. Agora eu posso reinstalar isso e temos isto, o corpo da borboleta. Eu diria que isso é bom, sabe? Esses eram caros. Essa talvez vai ser descartada. Era necessário um novo corpo de borboleta. 193 libras por uma dessas. Mas não vamos correr nenhum risco porque basicamente é preciso tirar o motor só para trocá-las. E também houve danos do outro lado. Outros 193 libras. A seguir, o ar-condicionado compressor. Esse também foi danificado no acidente. Opa, saiu. É bem difícil de ver na câmera, mas a polia em si tá torta e não é possível substituí-la separadamente. Então eu tive que comprar um compressor de ar-condicionado novo. Custou 746 libras. O compressor do ar-condicionado tá ligado. Para alimentar o compressor, ele é acionado pelo virabrequim que gira aqui, mas não vai funcionar por Bluetooth. Você precisa de uma correia. Mas, para a correia, é necessário um tensor para mantê-la esticada. O tensor parece um tubarão, é isso mesmo? E a polia de roletes também parece um tubarão. E precisamos trocá-los. Felizmente, nós temos. Tá ficando cada vez mais caro, lá vamos nós. Um tensor novo custava 67 libras. E para remover esse eu preciso tensioná-lo, inserir um punção para mantê-lo no lugar e só então eu teria acesso ao arco por baixo. Depois disso eu devo consegui-lo retirá-lo do carro. Esse é pré-carregado, olha só. Ele vem pré-carregado, tipo você tira o pino e depois... Agora eu posso instalar um novo tensor no motor, ele é preso apenas por 2 parafusos. A próxima peça a ser substituída é essa polia de roletes. E simplesmente guia a correia, 36 libras por essa polia. E depois é a vez da correia, 22 libras. E assim que retirei o pino do tensionador, ele estava pronto para ser instalado na frente. Mas isso não era tudo. Próximo passo, há mais danos aqui. Esse é o dano que não conseguimos ver, não sabemos se há mais danos ocultos, mas devido aos danos a todos os tubos, se houver algum vazamento de ar nos tubos de pressão, isso causará perda de potência, então precisamos garantir que troquemos todos esses também. E vamos lá, esse motor ele realmente é complicado.
Mais uma vez, danos em peças de plásticos e mais peças que precisamos substituir. Principalmente os tubos de indução. Ainda bem que mudamos isso. Olha só quanta coisa. O que vocês podem ver aqui são cerca de 270 libras de peças plásticas e mangueiras de silicone. De novo, eu não esperava tanto estrago quando eu comprei o carro, mas às vezes se ganha e às vezes se perde. Excelente trabalho, olha só. Em seguida, temos esse tubo de refrigeração danificado aqui. Embora ela deva ser o plano para permitir a passagem, a parte onde a mangueira se encaixa não deveria ser plana. Então meu pai tá usando calor agora para tentar amolecer o metal e fazê-lo voltar à sua forma original. Não é redondo, mas é melhor do que era. O meu pai tentou tirar, mas não vamos arriscar, não queremos que vaze porque vai ser instalado no carro. Então eu acho que vamos tirar isso e, em vez de comprar da Lamborghini, que é... Quanto você acha que custam as mangueiras? 516 libras. O quê? 516 libras as mangueiras. Por quê? Então, com certeza absoluta, não vamos comprar essa mangueira. Mas eu conheço um lugar pra levar isso pra consertar. Só que não vamos dizer que custava 516 libras, porque senão eles vão cobrar tipo 416. Vamos desconectá-lo do motor por enquanto. Porque já tá tarde. Mas... boa. Eu acho que eu sou o Homem-Aranha. Já foi capturado, então amanhã levamos isso para o Bob. Mas agora vamos fazer algo que a Hannah não sabe, porque ela provavelmente vai vir aqui amanhã de manhã para ver o motor e precisamos garantir que ele não foi modificado. Mas temos uma solução para isso aqui atrás. Esse é o escapamento do Urus. E para alguns... é uma das partes mais importantes de um Lamborghini. É aquilo que torna a Lamborghini conhecida. O som. E quanto mais novos os carros, mais manso fica o som. Temos uma solução a ela. E vem da Valvetronic. Beleza. É um kit completo Turbo Back. Olha isso. Olha a tampa lá dentro. Reduzir um pouco o tamanho. Então, não sei se eles vão precisar de uma afinação com isso, ou simplesmente como não há muito espaço para atividades lá dentro, vai ser mais barulhento. Na verdade, não sabemos. Mas, de novo, a Hannah quer manter tudo original. Então, vamos dizer ela que é original. Ela nunca dirigiu um antes, então não saberia dizer. Chegou a hora de remover os catalisadores e os tubos de escape antigos. O que é muito fácil de fazer agora que o motor tá fora do carro. Olha só quanta restrição. Agora temos isso com alta ventilação. Muito mais espaço. Se você tá gostando desse vídeo, se inscreva no canal. Mas se não tiver, então desconsidere. Chegou a hora de instalar as novas peças de escape Valvetronic. Elas na verdade se encaixam na parte original do escapamento do Urus. Ou pelo menos a parte da frente. Ainda tem mais de onde veio isso. Parte do escapamento está instalado e o motor está quase pronto para ser colocado. E lembre-se que o motor precisa ser apoiado nos coxins e foi o nosso problema no último vídeo. Tínhamos 2 suportes de motor rachados aqui. Um aqui e um acolá também. Agora temos 2 de um Bentley Bentayga. Usamos apenas esses porque o do Urus era sob encomenda. Além disso, o da Lamborghini custava 156 libras cada, em vez dos nossos, que era 70 cada. E que são quase exatamente iguais, você pode ver esta. Aquela é idêntica, e é a mesma. Mas desse lado, por algum motivo, a Urus decidiu inverter. Bem, a Lamborghini decidiu inverter, então estamos torcendo para que possamos separar a traseira desse e pegar a traseira daquele e fazer uma espécie de híbrido que... funciona. Então esperamos conseguir separar essas peças e é isso que vamos tentar agora. E depois podemos encaixar tudo no carro e com sorte deslizar o motor para dentro. Então podemos separar esses suportes do motor? É claro que sim. Isso! Esta aqui. Vamos para aquela agora. Esses suportes do motor são preenchidos com óleo, o que ajuda a amortecer as vibrações vindo da cabine causadas pelo motor.
Além disso, eles são controlados eletronicamente. Assim, a ECU pode informar que se deve enrijecer ou amolecer o suporte do motor dependendo do modo de condução selecionado. E esperamos que isso tudo funcione depois de termos usado metade de um suporte do motor de Urus e metade de um suporte de motor de Benter. Mas eu não vejo por que não, já que parece praticamente idêntico. Só que dessa vez sem a rachadura. Primeiro instalamos as peças, porque esse parafuso aqui não dá pra alcançar com o motor no lugar. Falou. Fiel ao estilo Audi, mais uma vez eles colocaram parafusos em lugares de difícil acesso. Mas dessa vez não tanto porque o motor tá fora. Eu fiz de um lado e meu pai do outro. Ambos os suportes do motor instalados. O que vamos fazer? Estamos planejando com sorte dirigir até o final. E não podemos dirigir porque esses pneus, olha! Furadas. Então achamos que é uma boa hora para tirar essas rodas e enviá-las até o Elmania. Então... Precisamos tirar essas rodas para enviar para a Elmania para que eles possam colocar 2 pneus novos e talvez a gente consiga dirigir o carro. Ai, meu Deus. Isso vai estragar o kit. Era como um Center BT ruim. Danny vai levar. Vai, Dan. Agora chegou a hora de reinstalarmos o motor de uma vez por todas. Primeira tentativa. Instalando o motor. Estamos fazendo isso de uma maneira diferente de como tiramos. Dessa vez estamos tentando encaixar o motor com o subsache já no lugar. Em seguida, abaixando o motor sobre o suporte do motor para passar o parafuso. Isso se mostrou um pouco mais difícil do que pensávamos, mas nos ajudou a encontrar problemas que nem pensávamos que existia. Sentimos falta... um buraco enorme nesse monopé. E é? Esse buraco é enorme. Né? Tem mais um desses? Não. Quê? Como nunca tivemos um desses, nunca pedimos um porque achávamos que ele tava bom. Tá, então se conseguimos puxar um pouco pra fora, mas agora estamos presos. Vamos ter que fazer um pedido especial. Não são boas notícias. Como é que não perceberam isso? Você só percebeu que tava quebrado quando tentou empurrar aquilo e ele fez barulho? É, aí que eu vi que eu pensei que, bom, não daria pra mover assim. Então... ainda bem que descobrimos agora, porque senão a gente teria colocado e ficaríamos, ué, por que não tá funcionando direito? Nós nunca teríamos encontrado, nunca teríamos visto aquilo no carro e teríamos tirá-lo completamente de lá. Estávamos a um passo de acertar. É. Agora precisamos remover o corpo da borboleta pra poder ver melhor o dano. Oh! Tem um pouquinho de plástico ali dentro. É a peça inteira. A situação não parece boa. Então, em vez de perder tempo, preciso começar a remover também o coletor de admissão. Olha isso. Eu não queria arriscar preparar isso, especialmente com a quantidade de pressão que passa por essa entrada. Então, em vez disso, precisamos encontrar uma nova. Mas, entretanto, fomos à oficina. Essa rodada. Assim uma mangueira pode se conectar a ela. Então pode ser que se solte dessa mangueira de refrigeração, que devia ser redonda, e estamos torcendo para que o Bob consiga com seus truques. Ah! Uau! Isso deve funcionar. Valeu, Bob. Tamo ganhando. A Eurospares salvou o dia. Eles tiraram uma dessas peças do Urus que tava desmontando e deram pro meu pai. E que sorte, agora temos um coletor de admissão. Agora também temos um tubo de refrigeração circular graças ao Bob. Podemos instalar tudo isso e torcer para que seja o último componente que cause problema, e eu duvido muito. Então, vamos nos livrar dessa peça com o furo e colocar a nova. Depois podemos continuar o trabalho que começamos e estamos apenas instalando o motor. Precisamos ter cuidado para não danificá-la durante a instalação. As coisas estão melhorando agora. Consertamos a mangueira do líquido de arrefecimento e conseguimos um coletor de admissão novinho em folha. Eu já parafusei o coletor de admissão ao motor, agora podemos aparafusar o corpo de borboleta de volta e dessa vez o motor estará pronto para voltar ao lugar. Precisamos tentar encaixar o motor no compartimento do motor e em seguida alinhá-lo com o suporte do motor. Então podemos deslizar o parafuso através do suporte do motor para dentro do motor. Depois disso, podemos apertar o subsache. Isso! Daquele jeito de novo, para sempre. Sempre.
Agora com isso feito, podemos levantar o carro e o motor vai ficar lá dentro. Podemos ir para baixo dele e colocar os parafusos que prendem a caixa de câmbio aos chassis do carro. E apertar os parafusos restantes por baixo. Eixo de transmissão, vamos instalar! Eu sei que os americanos gostam de chamar isso de eixo de transmissão, mas nós chamamos de eixo de cardan. Ele se encaixa na parte traseira da caixa de câmbio, percorre todo o comprimento do carro e se conecta ao diferencial. E alguns parafusos no meio que o sustentam. Depois eu tô na frente do motor conectando os novos tubos de reforço de plástico a cada lado dos corpos de borboleta. E algumas mangueiras de refrigeração também. Acho que as próximas coisas que eu vou instalar é os eixos de transmissão. Para encaixar os eixos, eu tive que afrouxar alguns parafusos. Esses dois braços superiores me permitiram puxar a suspensão para trás, o que me deu espaço suficiente para deslizar o eixo para dentro da caixa de câmbio e também para dentro do cubo da roda. Depois de apertar bem o parafuso grande no cubo da roda, eu posso deslizar os dois braços superiores de volta para o lugar, colocar os parafusos e organizar todas as conexões elétricas e as linhas de freio na suspensão. Em seguida, eu volto para a parte superior do motor, recoloco todos os clipes, acabamentos e mangueiras do líquido de arrefecimento, incluindo a ACU do motor. E tá tudo mais ou menos no lugar, mas agora chegamos ao ponto em que toda a parte da frente foi literalmente arrancada do carro, então não temos ideia de como ela foi montada. Então tudo que estamos fazendo é o seguinte, pegamos o seu diagrama de peças sobre lacente europeias que tá aqui e encomendamos mais do que precisamos, então se não usamos nada, vamos devolver e estamos apenas olhando os números das peças, por exemplo, 147BB e depois 1447BC. Analisamos o número da peça, a Hannah tenta encontrá-la, depois instalamos e continuamos a partir daí, seguindo em frente, então a próxima é a mangueira que já foi instalada. E depois disso precisamos válvula solenoide. 1671D. Essa é a próxima coisa que precisamos encontrar. Isso durou horas. Procurando a peça certa, verificando se estava correta, entregando para o meu pai e depois o meu pai instalou no carro. Como todas essas peças foram arrancadas no acidente e não vieram com o carro, não temos ideia de onde elas foram parar e estamos nos baseando apenas em diagramas, que não são as melhores. Estávamos todos procurando porcas de parafusos para garantir que usássemos originais de fábrica corretos e em seguida consultando o diagrama para ter certeza que estávamos usando no lugar certo. Isso vai para a cúpula. É? Parece certo, né? E aquele ali, você acha que ele vai ter que entrar ali de alguma forma? Havia bombas d'água, solenoides e até conexões elétricas que foram arrancadas. Mas acreditamos em uma solução para a parte elétrica. Isso foi completamente desnecessário, mas realmente ajudou com o tempo. Então, o que fizemos aqui é porque há muitas velas faltando por toda a parte. Toda a sala de máquinas está cheia de vela faltando. É muito difícil descobrir o problema e onde é que a gente vai ter um diagrama elétrico, porque nós não temos e a Lamborghini não vai nos fornecer um. Nós... Ai, meu Deus. Conseguimos um chicote elétrico completo da Eurospares. Baratinho. E agora que sabemos exatamente onde cada componente se encaixa, podemos remover todos os conectores. E o bom é que também podemos usar isso em outros carros, já que todos os Audi e Volkswagen usam o mesmo plug, então pelo menos agora podemos descobrir. Eu tô com a impressão de que você tá tentando justificar essa compra. Sim, mas isso aqui, tudo isso tá dentro do seu carro. Tudo aquilo por causa do sensor. Ou é isso, ou pegamos um Urus furado e olhamos todos os plugs. Basicamente tem nesse momento. Parece extremo, mas foi a maneira mais lógica que encontramos para descobrir para onde iam todos esses conectores. E é a opção que leva menos tempo. Agora meu pai pode remover os conectores e o chicote de fios que compramos e fixá-los no chicote original. Agora sabemos exatamente para onde eles vão e qual fio de cada cor vai em qual pino. Precisamos fazer isso 100 vezes. Tem muitos conectores elétricos quebrados nesse carro. Nova barra de conexão. Só toma cuidado pra, sei lá, não destruir. Tá fazendo bem? Essa Hannah. Ok. O que você tá fazendo? O que fazendo? você tá fazendo agora? Eu tô tentando tirar. O que tá acontecendo? Ok. Eu não sei em que ponto do vídeo estamos. Nesse ponto passamos horas nisso, montando um conjunto completo de radiadores, o que num carro normal é relativamente simples, mas nesse carro
a coisa complica. Você vai precisar ter paciência comigo nessa sessão e usar toda a sua capacidade de raciocínio porque é confusa. No radiador temos um condensador de ar-condicionado que resfria o gás do sistema do ar-condicionado e isso é normal, é uma unidade completamente separada com um tubo de alimentação e um tubo de retorno. Eles vão conectando ao ar e ao tubo e é no carro. Temos um tubo de alimentação e um tubo de retorno. Fácil. Trabalho leve, ou seja, sem problema. Depois, temos um intercooler do lado esquerdo do carro e um intercooler do lado direito. Isso é bastante comum. Os intercoolers são individuais para cada turbo, então temos 2 turbos no carro aqui em cima. Um é para o lado esquerdo e o outro é para o lado direito. O ar é aspirado pela parte superior do turbo, contorna o turbo, é expelido pela parte inferior aqui, então vem nesse tubo, desce, conecta-se a esse intercooler na parte inferior, sai por baixo, que é aqui, e vem para cá. É sugado por ali e entra no nosso coletor de admissão sob alta pressão, um processo simples, e acontece exatamente a mesma coisa, só que do outro lado, é uma imagem simétrica. Nosso problema é o sistema de arrefecimento desse carro. Ele deve ter tido muita dificuldade para resfriar o ambiente, porque não só você tem um grande radiador aqui para o motor, que normalmente consiste numa bomba d'água no motor, que sopra água quente pela parte superior do radiador, como também faz escorrer para baixo e assim a parte inferior do radiador voltando para o motor. Uma instalação simples, bastaria colocar o termostato ali e o problema estaria resolvido. Eles instalam um termostato elétrico, mas não é nesse assunto, pois esse não é o nosso foco. Isso não foi suficiente, eles decidiram colocar mais um radiador aqui. E depois outro radiador aqui, porque o radiador grande na frente do carro não era o suficiente. E não só isso, eles também decidiram instalar uma bomba de água extra para esses radiadores. Uma bomba d'água extra, porque uma só não era suficiente, e ainda por cima desse lado, eles decidiram instalar outra bomba d'água para esses radiadores, porque 2 não eram suficientes. E a situação piora, porque aqui embaixo tem um solenoide. E esse solenoide é usado para o resfriamento da caixa de câmbio, que possui um sistema de refrigeração totalmente independente. Quando o óleo está frio, a válvula solenoide interrompe o fluxo de líquido refrigerante que passa pelo radiador na parte frontal. E então, quando o óleo da caixa de câmbio atinge a temperatura ideal, ela atinge e permite que o líquido de arrefecimento passe pelo radiador da parte frontal, que por sua vez permite que o líquido de arrefecimento esfrie o óleo da caixa de câmbio. E não só isso... Descobrimos que nesse carro também oferece como opcional uma bomba de aquecimento auxiliar. Nesse Urus, você não pode ter uma bomba na lateral. Em alguns modelos. Acho que mesmo que ao ligar a ignição, ela aquece o líquido de arrefecimento e entra na cabine do carro. Assim você pode ter um carro quente sem precisar ligar o motor. O problema que estamos tendo, não sabíamos se esse carro tinha um aquecedor auxiliar. Achamos que não, apenas que tinha um plug. E agora temos mangueiras espalhadas por todo o lado. E não conseguimos descobrir exatamente quais mangueiras que temos, quais mangueiras não temos. Temos muitas mangueiras da Euro. Acreditamos que sejam de carros, algum com radiador auxiliar e outros não. E agora, pro grande finale, esse aqui. Esse aqui. Aparentemente não leva a lugar nenhum. Então estávamos sem algumas mangueiras. Mas em vez disso, usamos o que tínhamos na oficina para conectar os canos nos lugares certos e depois esperamos as mangueiras adequadas chegarem. Mas pelo menos agora podemos levar o radiador até o carro e conectar todas as mangueiras do radiador ao carro, incluindo todas as mangueiras do intercooler e as bombas de água extras. Parece que quanto mais novos os carros ficam, mais complexos e difíceis de consertar se tornam. Depois de conectar as mangueiras na parte superior e em seguida conectar as linhas do ar-condicionado, estaremos quase lá. Cadê minha Ferrari? Porque eu não gosto mais de Lamborghini. Faltam apenas alguns parafusos para fixar o conjunto ao chassi do carro, e isso deve resolver o problema. Eu acho que tá ligado, conectado. A rede hidráulica é plugada até certo ponto. Alguns plugs ainda estão arrancados na parte inferior, mas nenhum deles é necessário para que ele ligue e funcione. Então, deveríamos poder colocar óleo e líquido de arrefecimento sem que tudo derrame no chão. Mas a última coisa que precisamos instalar antes de nos preocuparmos com isso é o escapamento, que a Hannah desconhece. Porque nesse momento a Hannah tá fora e vai voltar para começar a trabalhar nisso. E precisamos garantir que o escapamento esteja ligado antes dela chegar para que ela não veja, porque vai estar no chão.
Então vamos começar por isso. E tá aqui. Um sistema de escape Valvotronic completo em titânio para o Urus. Felizmente esse escapamento possui válvula. Assim é possível escolher entre um som alto ou um pouco mais baixo. Só precisamos encaixar. Ele se encaixa nos tubos dianteiros originais e então vai do meio para trás, utilizando todos os pontos de fixação originais. Então, eu presumo que podemos simplesmente deixá-los assim, sem problemas. E vamos conectar esses aqui. Possui um chicote de cabos adicionais para as novas válvulas. E o chicote original foi guardado. É o que achamos. Tá dentro. Isso entra ali, e então o que vamos fazer é rotear esse cabo para dentro do porta-malas. E depois de passar esse chicote de fios para dentro do porta-malas, eu preciso fazer com a outra válvula do outro lado. Conecto a válvula e depois eu encaixo no mesmo lugar. Tomara que sim. Podemos encontrar isso dentro do carro. Quase a peça final do quebra-cabeça. A ponteira diz Valvotronic. Mas se a Hannah ler, vai estar escrito Lamborghini. As ponteiras são extravagantes. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas saberia que é peças de reposição. Mas se a Hannah não der a volta por trás do carro, eu acho que podemos nos safar por enquanto. E agora com o escapamento ligado, ele parece irreal. Mas o trabalho ainda não tá terminado. Precisamos conectar essas válvulas de escape, então eu abro o porta-malas e eu preciso procurar esse monte de fio que eu empurrei pra dentro debaixo do porta-malas. E parece ser um lugar bastante difícil de encontrar. Então eu tive que desmontar boa parte do inferior do porta-malas pra conseguir pegá-lo. Aê! Agora que eles foram encontrados, eu posso puxá-los e eu vou retirá-los e remontar todos os acabamentos internos que eu acabei de desmontar. Quase lá. Vamos lá. Essa é nossa pequena caixa de controle. Tem uma antena. Então eles vão ali. Então isso vai ali. E isso se conecta ao acendedor de cigarros de 12 volts que fica escondido no porta-malas. O que será perfeito para esse sistema de válvulas. Essa caixa lá dentro. Foi. Ela não vai saber. E isso... Tá vendo? Isso vai abrir e fechar as válvulas quando a ignição estiver ligada. Estão funcionando. Um sinal sonoro foi emitido quando fez isso. O escapamento tá ligado. As válvulas estão funcionando. Vamos ouvir isso pela primeira vez e dirigir o carro pela primeira vez. Mas ainda faltam algumas coisinhas pra fazer, então vamos lá. Aqui tá a proteção de aço. Pra proteger tudo. Essa proteção serve para proteger o cárter de plástico da caixa de câmbio. Você não imaginaria que um carro com esse cárter de plástico na caixa de câmbio valeria o dinheiro que eu paguei nele, que foi 120 mil libras, o que parece caro, e a má notícia é que ainda é um carro de categoria S, que eu consigo ver aqui, ó. Ele foi danificado em março do ano passado, que categoria como S, o que significa danos estruturais. Mas isso vai ficar marcado para sempre, dá pra ver no Cal Vertical, mas há alguns pontos positivos nisso tudo. Posso ver que não houve fraude na quilometragem, não há financiamento pendente e o carro nunca foi roubado ou exportado, o que é uma boa notícia. Mas pra mim, esse carro tem mais a ver com a Hannah do que com o lucro. Agora... E para dar partida nesse carro de design incrível, que também não há vareta de medição do nível de óleo. A única maneira de descobrir é ligar o carro, deixar a temperatura ideal e ver no painel do carro. O que talvez a gente não conseguisse fazer se tivesse instalado as mangueiras de forma incorreta. Acho que você ficaria bastante chateado se comprasse esse carro sem saber, que era a categoria S. Como aconteceria em qualquer carro. Essa é a grande vantagem do Cal Vertical. Se você pretende comprar um carro ou já possui um, faça uma consulta no Cal Vertical para verificar se ele já se envolveu em algum acidente, foi roubado ou sofreu alguma fraude financeira. Você pode fazer isso clicando no link da descrição aqui embaixo e usando o código de desconto aqui. Você pode até verificar se não foi um acidente ou se o carro foi leiloado em algum desses sites de leilões. E você pode até ver as fotos do carro no momento do leilão para ver exatamente onde ele foi danificado. Incrível. Então liga de novo.
Válvula. Pra dentro. 5W50. Esse é o errado. Todo mundo tá te falando pra fazer um funil. Não. Funis. É como andar por aí com estabilizadores. Vai lá, quero ver você fazendo de verdade. Ah, não. Continua. Continua. Vamos. Ai, meu Deus. Vai. Não, é uma cachoeira borbulhante. Vai. Isso é estranho, porque isso faz parte do... A tampa do motor também. É assim que as coisas são no momento. Não íamos colocar água ali, mas agora vamos, porque improvisamos algumas mangueiras pra todos os lados. Incluindo isso, sim, mas isso é Lamborghini. Ah, não, sal onde? Ué, calma. Onde? Calma. Tá transbordando. Quem não colocou isso? Não, calma, deixa eu ver isso. Esse era do seu lado. Não, eu não fiz isso. Não, era do seu lado. Parece que havia um vazamento de líquido nessa mangueira superior que se conecta ao tanque de expansão. Tá rachado. Rachou. Eu consigo ver que tá bem em cima da junta. Ai, meu Deus. Outro problema. Meu pai vai remover esse tanque enquanto eu encomendei outro. 35 Audi Q731 TDI. Mas enquanto isso, eu acho que meu pai encontrou uma solução temporária. Tiger Seal. Ele vai focar na vedação sobre a rachadura e torcer para que ela aguente e nos permita ligar o carro até a temperatura ideal de funcionamento. Com tudo isso encaixado no lugar, recolocamos o tanque de expansão junto com um sistema de refrigeração. Ok, tem água dentro, mas tá vazando. Vamos ligá-la agora e garantir que ele realmente pegue e funcione, porque da última vez que funcionou estávamos falhando em todas as formas, mas atribuímos isso ao fato de que ela não estava montada corretamente. Então se funcionar, e precisa funcionar corretamente agora e sem problema, porque pelo menos uma coisa tem que dar certo. Senão a Ferrari vai ficar na minha cabeça. Já faz 5 dias desde que estamos com esse carro, e... meu Deus. Eu só espero que funcione direito, porque tem uma cachoeira. Acho que o Tiger não funciona mais. Tem uma cachoeira ali. Precisamos de muito mais peças. Estamos no vermelho com esse carro, considerando o dinheiro e o tempo que gastamos nele. Mas no final, se conseguirmos um bom carro, vale a pena. Não faz sentido desistir, porque você não vai ter um carro no final. Quem desiste nunca vence. Agora, depois de todo esse trabalho, vamos torcer para que isso comece. Por favor, funciona. Essa coisa tá viva. Tá muito barulhento. Olha. Se ela começar assim, então... sei lá. Que loucura. Olha. Isso é insano. Isso parece loucura. Isso é insano. Isso parece muito bom. Parece que vai funcionar. Boas notícias. Dane-se a Ferrari. Na manhã seguinte, as rodas voltam da Wellmania, com pneus novos. Olha só. Coisa linda. Assim podemos colocá-lo de volta no carro, na esperança de dirigi-lo pela primeira vez. Agora é a vez da Hannah ver isso. E tá aqui. Yeah! Ficou ótimo! Sinta isso aqui. Tá, vai lá. Vai. Por que esse barulho tá tão alto? É um estrondo. Você adicionou isso? É um estrondo. É um estrondo. Esse som é seu? Clica nisso. Pronto. Silêncio. Tudo bem, né? Esse ruído é só do motor? Tá bom. Aceita isso?
Tem um limite flexível. Limitado. Ah, ok. O que achou? O que é isso? Não tem problema. Pronto pra dirigir? Sim. O Urus está sendo dirigido pela primeira vez desde o acidente. Pode não parecer um Urus ainda, mas pelo menos tá funcionando. É! Uau! Meu Deus, isso parece loucura. Nossa, tá apodrecendo. Eu acho que tá ligado. Eu acho que tá ligado. É uma bomba. Acho que não tem ar na suspensão. Estamos usando apenas os batentes. Acho que a suspensão dianteira não tá funcionando. Nossa, não tá certo. Você não tem um... Não temos ar na suspensão. Definitivamente há algo de errado com a suspensão. Olha a altura da frente. Acho que tem a ver com aquele sensor ali que não tá conectado. Mas dirigimos pela primeira vez. Tá funcionando. Tem bastante problemas. Tem ainda alguns probleminhas pra resolver, mas pelo menos o carro tá funcionando. Mas muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dá like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Quem fez isso? Um branco. Isso é Oyan ou Yan Plus? Isso é... like a drug that